Espírito Santo está falando no teu coração. O Espírito Santo de Deus, Ele moveu essa noite porque Ele quer que você sonhe. O que te fez parar de sonhar? O que fez te parar de sonhar? Sonhe. Ouse a sonhar, a criar metas, a cumprir o propósito de Deus nessa terra. Aleluia. Para você ter noção como é Deus falando. Terça-feira eu estava, no início da semana passada, eu estava muito angustiada. Muito. Eu falei, Senhor, tu precisa falar comigo. E na terça-feira a gente foi para Blumenau. Por isso que eu falo, a gente precisa sentar, ouvir, ser ministrado. Você não é de ferro, você é um ser humano. Por mais que a gente faça as coisas para Deus, nós somos seres humanos, não fazeres humanos. Eu já ouvi isso e eu achei isso fantástico. Você precisa sentar, ouvir, ser ministrado. E a gente foi para Blumenau na segunda-feira. Fomos na terça também, mas na segunda-feira. A palavra que o pastor Charles ministrou falou tão forte, mas tão forte, tão forte ao meu coração. E ele dizia assim: fica tranquila, descansa, confia na minha palavra lançada no teu coração. E eu vim tranquilinha, eu vim voando, tranquila, descansada em Deus, confiando na palavra dele. Na terça-feira de manhã, o que o inimigo faz? Tenta te roubar de novo a tua paz. Estava em casa fazendo as coisas, como a gente sempre, todo dia tem roupa para lavar, todo dia tem louça para lavar, tem comida para fazer. E começou a vir aquela voz na minha cabeça de preocupação novamente. E eu lembrei do que o Senhor falou: confia na minha palavra, confia na minha palavra, confia na minha palavra, confia na minha palavra. E eu peguei o telefone, coloquei, que eu tenho um aplicativo da Bíblia no telefone, aconselho a você a colocar, porque tem hora que a gente tem 1001 coisas para fazer e a gente não consegue sentar 1 hora lá e pegar a Bíblia, ler, estudar. E naquele momento eu precisava muito ouvir a palavra. Coloquei o aplicativo da Bíblia, coloquei lá, tem um botãozinho que a gente clica. Se você não sabe, estou te dando a dica, hashtag fica a dica. Você clica lá naquele botãozinho e ele começa a falar a Bíblia para você. Você não precisa sentar, você não precisa, para ler. Você vai fazendo as coisas e vai ouvindo a palavra. E foi tão forte, que o Senhor falou: começa de Salmos 100. Olha aí Deus confirmando que a Zane falou de Salmos. E aí eu fui ouvindo. E quando chegou em Salmos 105, versículo 19. Na linguagem de hoje, porque eu gosto de ouvir na linguagem de hoje. Quando eu vou estudar eu boto outras versões, mas eu gosto de ouvir porque facilita a gente entender a palavra. E olha o que disse em Salmo 105, 19. José ficou na prisão até que se cumpriu o que tinha dito. A palavra do Senhor, Deus provou que José estava certo. Gente, aquilo entrou no meu coração. Eu estava lá, quando chegou nesse versículo, eu ouvi aquilo, a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, Deus provou que José estava certo. A palavra do Senhor, aquilo que o Senhor tinha lançado sobre a vida dele. E aí eu passei a semana estudando José. Fui para Gênesis. Gente, não achava que era tanto capítulo na vida. E fui estudando, e fui fazendo resumo de capítulo, e fui estudando, e Deus foi falando comigo. José é o maior sonhador da Bíblia. Você não acha? Por quê? Porque foi através dos sonhos que ele teve que passar todo um processo. Foi através dos sonhos que ele passou por alguns momentos difíceis, mas que se realizou um grande propósito na sua vida.
E aí eu comecei a estudar, e aquilo foi enchendo meu coração, e eu lembrei que hoje tinha culto, e eu falei, ai Senhor, eu acho que é isso que o Senhor quer falar com essas mulheres. Mas ao mesmo tempo vem aquela responsabilidade assim, será que isso não é uma palavra específica para você, Elisandra, e não como pastora para as ovelhas? Não sei se você me entende. Nós temos que ter esse discernimento, porque às vezes a palavra é para mim, não é para você, e eu não posso chegar aqui e falar aquilo que é para mim. E eu fui, pedindo direção de Deus, e quando chegou ontem de manhã, eu estava podre de cansada. Porque a gente dorme, né? Eu não dormi aqui, mas ficamos até 1h da manhã na igreja, os juniores dormiram aqui. E domingo de cedo, 6h30, estávamos aqui de novo, né? Para tudo que tinha que fazer com os juniores. E eu fiquei no culto, estava assim, um olho lá, outro cá. E o Dudu começou a pregar sobre sonho. Eu falei, Senhor, o Senhor quer despertar mulheres a sonhar. Mulheres que estavam apenas, o Dudu falou, você vai descansar, mas você vai descansar sonhando. Você pode deitar para descansar, mas você vai continuar sonhando os sonhos de Deus. Você vai cumprir o propósito que Ele tem para a sua vida. Você vai cumprir aquele sonho que Ele colocou no teu coração, que quem sabe tem muito tempo atrás. E nós vimos que não é de uma hora para outra, né? Quantos anos demorou para a Zane realizar um sonho? E a gente vê que não é de uma hora para outra. E assim nasceu essa ministração. Sonhei. E agora? E agora, o que eu faço? Vira para a pessoa que está do teu lado e fala assim, sonhei. E agora? O que eu faço? A gente sempre fala sobre mulheres no culto de mulheres, mas o Senhor levou a gente a falar sobre José. José é o sonhador. José era um homem íntegro, sábio, assim igual eu e você, assim, né? Não se deixava levar pelas suas emoções, se movia pela palavra lançada por Deus. Não eram as emoções que movia ele, era a palavra. Assim como eu e você também, né? E a história de José é uma história cheia de traições, mentiras, conflitos familiares, ódio, inveja, rejeição, injustiça. Alguém se identifica? Alguma família? Não é muito diferente dos dias de hoje. E aí eu fiquei me perguntando, mas por que tudo isso com José? Se José era um homem íntegro, se José era um homem de Deus, qual era a sua culpa? O que levou aos seus irmãos fazerem o que eles fizeram com José? Por conta de um sonho, porque ele sonhou, porque Deus deu um propósito de vida para ele, porque ele ousou a sonhar. E a palavra de Deus diz que o pai Jacó, que o pai de José, amava ele mais do que os seus irmãos. E isso gerou inveja, isso gerou intriga naquela família. E José, aos 17 anos, ele tem 2 sonhos. E esses sonhos faz com que eles entendam que José vai ser alguma coisa lá na frente. Ele sonha que o feixe de trigo dele está em pé e os outros feixes dos irmãos se prostam diante dele. E depois ele tem outro sonho que o sol, a lua e 11 estrelas se prostram também diante dele, dando referência aos irmãos e ao pai, enfim. Como se ele fosse, subir de cargo e alguém ia se reverenciar para ele. Só que isso gerou mais inveja, mais intriga. Será que não é assim também com a gente? Quando nós ousamos a sonhar aquilo que Deus tem para nós, não nossos sonhos egoístas que só pensam, nas minhas vontades, nos meus desejos, não. Quando eu sonho o sonho de Deus, quando eu me coloco diante de Deus e falo assim, Senhor, cumpre em mim o teu sonho, o teu propósito. Não aparecem algumas coisas para tentar impedir? Não aparecem algumas adversidades? Parece que tenta puxar, tu tenta ir para um lado e aquilo tenta puxar para outro. Não é assim?
Com José não foi diferente. Ele é rejeitado e invejado ainda mais pelos seus irmãos. E o que os irmãos fazem? Uma emboscada para ele. Ele vai até o pasto, até o campo onde os irmãos estão, para ver como é que estavam as coisas lá, que Jacó pediu para ele, vai lá ver teus irmãos, ver como é que está tudo. Eles já estavam doidos da vida com José. O que eles fazem? Uma emboscada. E aí, eu vou resumir muito a história, gente, porque é muito capítulo e tem muito detalhe, riqueza de detalhes nessa história. E eu incentivo você a ler, a estudar, porque Deus trouxe tantas revelações, tantas coisas para a minha vida. Mas eu vou tentar resumir, porque senão a gente vai ficar até amanhã aqui. E eles jogam José num poço, resolvem não matar José, mas jogar ele num poço. E depois eles vendem ele para um grupo de ismaelitas por 20 moedas de prata. E depois disso ainda ele é vendido no Egito para Potifar, eunuco do faraó, capitão da guarda. E quando você começa a sonhar, parece que o que acontece? Parece que querem acabar com o teu sonho. Parece que querem destruir aquilo que você projetou. Porque a gente, às vezes, na inocência, a gente sai contando, né? Contando sonho, falando. Só que nem todo mundo vai sonhar com você. Nem todo mundo vai ter a visão que você tem deste sonho, desse propósito. E às vezes, quem sabe você está se sentindo assim, meu Deus, eu sonhei, mas agora me jogaram lá no fundo do poço. O que eu faço aqui? Ou às vezes você está numa cama, num quarto escuro, trancada, porque você acha que você não é capaz de sonhar, porque você acha que você não vai ter capacidade para realizar esse sonho. E eu te digo que você não vai ter, mas Deus vai ter para realizar esse sonho na tua vida. Porque se é um sonho de Deus, que Ele colocou dentro do teu coração, Ele vai se cumprir na hora certa, no momento exato. Oh, aleluia. Não despreze os ensinamentos de Deus com as lutas e as injustiças. Nós aprendemos. A Luzia falou de metamorfose. Metamorfose é mudança, é processo. Ai, eu odeio essa palavra, processo. Né, Lu? Ela disse que agora ela já gosta. Já passou um bom pedaço. É difícil, porque o processo é doloroso. A transformação é doída. Você sai de um jeito para se transformar em outro. Você muda de mentalidade. Isso dói, isso machuca às vezes. E às vezes não só em você, mas em outras pessoas. Mas não despreze o tempo de aprendizado. Não despreze se você foi lançado no poço. Não despreze se você foi injustiçado. Não despreze esse momento. Se você foi, quem sabe, caluniado, que você possa aprender com tudo isso. Que possamos aprender a ser mais fortes passando por tudo isso. Amém? E tirando um pouquinho aqui para nós mulheres, porque tem muitas coisas ali de José que me faz lembrar um pouquinho de nós mulheres. Ele foi vendido. E nós mulheres, não sei você, mas quem sabe em algum momento da sua vida você já se sentiu como se fosse uma mercadoria. Não? Sou eu? Então tá. E às vezes parece assim, meu Deus, eu fui usada para isso. Me usaram, eu fui só E você se sente como se você fosse uma mercadoria. Eu fico imaginando José dentro do poço, olhando para o nada assim, pensando, meu Deus, por que eu estou aqui? Porque eu sonhei. Porque Deus me deu um sonho. Não foi nenhum sonho que foi dele, foi um sonho que foi Deus que deu. E quem sabe muitas vezes você se sente assim, meu Deus, né? Parece que eu sou uma mercadoria. Às vezes ouve aquela história assim, eu te dou comida, te dou roupa, te dou casa, e você não faz mais do que a sua obrigação. Faz isso aí que está muito bom, e não reclama. Mercadoria, só serve para alguma coisa. É só um corpinho bonito, é só para alguma coisa que, né? Para satisfazer alguma coisa. E José mesmo preso,
A palavra de Deus diz por várias vezes, em vários versículos: mas o Senhor estava com José e foi homem próspero. Ei, não importa o lugar que você esteja, não importa a maneira que te trataram, o Senhor é com você. E você vai ser próspero aonde você estiver. Seja no pior lugar da face da terra, seja no pior momento da tua vida, o Senhor é contigo, o Senhor está do teu lado. Ele enxerga tudo o que você faz. Ai, Senhor, será que tu não está vendo? Tá, Ele está vendo. Calma, continue sonhando e espere Ele fazer o que Ele tem que fazer na tua vida, que no tempo certo vai vir. Aí José está lá preso. Como ele era um homem muito caprichoso, né? Logo ele já se destacou, era um homem de Deus. E ele achou graça aos olhos de Potifar e foi promovido a mordomo. Só que José, ele não era só um homem de Deus. Ele, além de ser um homem de Deus, ele era um homem muito bonito, muito belo, chamava atenção. Tipo assim, igual a pessoa que está aí do seu lado. Olha para ela aí, para você ver como ela é linda. Olha só. Por onde passava, chamava atenção. Por onde ia, né? Brilhavam os olhinhos. E José foi assim. Aí, a Potifera lá, né? Que é a esposa de Potifar, a gente diz que é a Potifera. Para não dizer outros nomes. Eu digo que é as menininhas lá do... Gente, não sei se vocês viram esses dias. Eu estava indignada. Porque você vai mexer em alguma coisa no celular aqui, aí aparece um videozinho das meninas, né? E faz assim, faz assim. Eu falei, misericórdia. Eu falei, Fernando, se tu abrir isso aqui, tu fecha o olho e fica tentando achar o X até desligar. Tu não olha para essas abençoadas. A mulher de Potifar era mais ou menos as menininhas do, né? Ela era esperta. Ela era ligeira. Ela viu um homem bonito, de Deus, solteiro. Só que ela, né, não era flor que se cheire. O que ela fez? Começou a tentar José. E ela era insistente. Só que José recusa a tentação. E eu vejo 3 razões porque ele recusa. Gratidão ao seu amo por colocar tudo em sua mão. Ele ia estar traindo o homem que ajudou ele. Respeito à mulher, sabendo que ela era esposa de Potifar. E o terceiro, que eu acho, temor a Deus. Quando a tentação vir, porque ela vem, você lembra de um Deus que tem algo muito melhor para te dar do que isso que o diabo está te oferecendo. Se o diabo tem isso aí para te oferecer, imagina Deus. Pensa o que Deus tem para você. Você tem várias razões. Nós temos várias razões para pecar todos os dias. Temos ou não temos? Né? Temos várias tentações que vêm para tentar nos pecar. Vem tentar para fazer... Calma. Que vem tentando nos fazer pecar. Só que você tem razões de sobra para não pecar. Por quê? Porque você não é só um corpinho bonito. Você não é só um rostinho bonito. Você é uma mulher de Deus. Você... Olha só que legal isso. Você não é conduzida pela carne e pelos seus desejos. Você é templo e morada do Espírito Santo. Você estava condenada. Nós estávamos condenados. Mas Jesus pagou o preço e nos fez livre do pecado. E aí você fala assim: ai, pastora, mas é difícil. É difícil, pastora, quando eu vejo... Aí vem aquele somebody love assim no meu ouvido, aquela piscadinha. E quando eu vejo, eu já fiz o que eu não devia. Querer resolver do meu jeito. Deus vai estar do meu lado? Deus se opõe, Deus resiste aos soberbos. Eu sou boba de ficar contra Deus? O que eu vou fazer? Deus dá graça aos humildes. E Deus é o nosso juiz. Ah, pastora, mas tu é muito boba.
Às vezes a gente escuta isso. Ah, pastora, tu é muito boba, tu é muito tansa, como diz o catarinense, tu é muito tansa. Tu vai deixar? Não acredito. Ei, seja boba. Seja boba, você não vai perder por isso, você vai ter Deus do teu lado. E eu declaro que nós vamos ser mulheres tementes ao Senhor, mulheres que confiam em Deus, mulheres que não deixam cair no coração a soberba, mas que permanece ali firme, firmada naquilo que o Senhor diz para nós. Amém? Olha que legal isso. Muitas vezes nossas renúncias, nosso ato de obediência a Deus, parece nos levar a uma prisão. Você já teve essa impressão? Parece, agora que eu estou servindo a Deus, eu não posso fazer mais nada. Se tu começar a ir lá naquela igreja, você não pode fazer mais nada. Você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode aquele outro. Nós somos livres. Nós não somos presos. Pelo contrário, somos livres. Eu tenho um exemplo que eu acho fantástico. Uma vez eu ouvi do pastor Charles. Ele falou que um homem falou assim para ele: eu não quero ser crente. Mas por que você não quer ser crente? Né? Porque aí eles falam crente, né? É a maneira como... Eu não quero ser crente. Mas por quê? Porque se eu for crente, eu não vou poder fumar. Aí o pastor Charles falou: não, pelo contrário. O pastor Charles falou assim: não, pelo contrário. Se eu quiser, eu sou crente. Se eu quiser, eu posso fumar. Mas eu não quero. Por isso que eu não fumo. E você? Você tem essa opção de querer ou não? Quem será que é preso? Será que sou eu que tenho a liberdade de escolher fumar ou não? Ou será que é você que às vezes está preso num vício e não enxerga que consegue se libertar? Quem é livre? Quem tem a opção de escolha ou quem não tem opção de escolha e faz porque não consegue se libertar daquilo? Quando você deixa Jesus entrar no teu coração, quando você deixa Jesus transformar a tua vida, quem sabe não vai ser de uma hora para outra, quem sabe vai ser num retiro como a Angelita, quem sabe vai ser com alguns dias e com alguns meses, com alguns anos, como foi na vida da Lu e do Dudu, que só conseguiram se libertar depois de muito tempo. Então, deixa Jesus entrar, porque Ele vai te fazer livre. É nele que nós somos livres. Na nossa carne nós não conseguimos nada mesmo. Ou consegue? Não. É em Jesus. É no Espírito Santo. É Ele que nos ajuda. É Ele que nos dá força para largar. E nós vamos nos alimentando do Espírito. Vamos nos alimentando. Até que conseguimos ficar fortes. Que conseguisse libertar. 3 dias num retiro fez com que a Angelita ficasse forte. E ela visse assim: não, eu estou cheia do Espírito Santo. E com Ele eu consigo me libertar. E ela conseguiu. Se ela conseguiu, se a Lu conseguiu, se muitas pessoas conseguiram, você consegue. Pastor, eu não consigo me libertar. Não dá. Às vezes é um cigarro, às vezes é um relacionamento que você sabe que esse relacionamento não é de Deus para a tua vida. Às vezes, quem sabe, é qualquer vício. Eu não gosto de ficar falando nome aqui, porque cada um sabe, né? Do seu pecado e daquilo que precisa mudar. Eu não preciso falar, o Espírito Santo fala ao teu coração. Mas Ele diz assim, confia em mim que eu te ajudo. Confia em mim que eu te ajudo. Aleluia. E olha que legal, o Senhor estava com José, tanto no palácio quanto na prisão. E aí vem um copeiro, um padeiro para aquela prisão. Vou tentar dar uma acelerada. José interpreta o sonho do padeiro, do copeiro. O padeiro morre, o copeiro volta de novo para o palácio, para Faraó. E aí José fala assim, quando você chegar lá no palácio, você lembra de mim. Você fala para Faraó, tem um cara lá que está injustiçado, está preso, né? Não deveria. Ele lembrou de José? Sabe depois de quanto tempo ele lembrou de José? 2 anos. Às vezes, você está reclamando que alguém te esqueceu.
Deus está no controle. Não culpe as pessoas daquilo que está acontecendo na tua vida. Deus está no controle. E aí, depois de 2 anos, Faraó tem 2 sonhos, e ninguém consegue interpretar. Aí o copeiro lembra, né, que existia alguém que ajudou ele. E aí eu quero deixar esse versículo para vocês, Gálatas 6:9. Não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Não desanima, não pare de fazer o bem, continue fazendo o bem. Ah, mas fulano fez isso para mim, pô, eu ajudei tanto, fiz tanto, e o que eu recebo? Continua fazendo o bem, continua fazendo o bem. Você vai colher aquilo que você plantar, você vai colher de acordo com a espécie que você plantar. Se você colher milho, você vai colher milho. Se você plantar milho, você vai colher milho. Se você plantar maçã, você vai colher maçã. Se você plantar amor, você vai colher amor. Se você plantar perdão, você vai receber perdão. Se você plantar compreensão, você vai colher compreensão. Mas continue plantando o bem. Não canse de fazer o bem. Já pensou se Jesus tivesse desistido? E se Jesus falasse assim: eu não quero mais fazer o bem para essa humanidade? Não canse de fazer o bem. Ao seu tempo você vai colher. E você vai colher 100 vezes mais. Porque toda colheita, ela é abundante. Ela é superabundante. Então continue plantando, fazendo o bem. Aleluia. José soluciona os sonhos. E José, aos seus 30 anos, se torna governador. Então quer dizer que passou 13 anos, isso? Ele tinha 17, 13 anos. Os sonhos falavam que 7 anos seriam de fome, 7 anos seria de fartura. Então passa-se mais 7 anos de fome no Egito. José já é governador, então são mais 7 anos, são 20 anos. 20 anos depois, os irmãos de José vão até o Egito para comprar mantimento. Ah, Jesus, 20 anos depois. Ei, calma. Eu não estou dizendo que o teu sonho vai se realizar daqui 20 anos. Que o propósito vai se realizar daqui 20 anos. Mas existe um tempo determinado para todas as coisas. Não desanima, não para, continua plantando bem, continua confiando no sonho que Deus te deu, continua confiando no propósito que Ele tem para cumprir na tua vida. No tempo certo vai se cumprir. 20 anos, os irmãos chegam, se prostram diante de José e o sonho se realiza. Ah, Jesus, está demorando, pastora. Eu não aguento mais. Será que ainda vai acontecer? Deus pode mudar uma situação de um dia para o outro. Você pode dormir na prisão e acordar no palácio. Você pode dormir como um prisioneiro e acordar como governador. Você pode dormir como uma empresária e acordar como uma dona de casa, que era o sonho da Zane. Você pode dormir numa casinha simples e acordar de frente para a praia. Você pode dormir com um marido atribulado, um marido que não consegue servir a Deus como deveria servir, e você pode acordar com um homem de Deus dentro da tua casa, que serve ao Senhor com alegria. Você pode dormir. Aleluia! Você pode dormir com um filho na rua, com vários problemas, e acordar no outro dia com um filho restaurado para a glória de Deus. Deus pode fazer isso aqui, você acredita nisso? Eu acredito que Deus pode fazer assim, ó. Só que até chegar a fazer assim, o processo é difícil. Durante o processo tem inveja, tem briga, tem intriga, tem injustiça. Mas de uma hora para outra Deus pode fazer assim.
e mudar essa situação, e concretizar esse sonho, e cumprir o propósito de Deus na tua vida. Olha o propósito de José. Estou acabando, gente, estou acabando. Propósito de José, Gênesis 45, 5. José perdoa os seus irmãos. Ele não canta Sabor de Mel. Os irmãos, hashtag fica a dica, perdoe, não cante Sabor de Mel. Gênesis 45, 5. Agora não fiquem tristes. Ele falando para os irmãos dele. Imagina, né? A consciência pesada dos irmãos, né? Agora não fiquem tristes, nem aborrecidos com vocês mesmos, por terem me vendido a fim de ser trazido para cá. Olha que legal isso. Foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Foi para este dia que eu nasci, resumindo. José estava dizendo assim, foi para este dia que eu nasci. Foi para cumprir esse propósito que eu estou aqui. Por isso que eu tive que passar por tudo que eu passei. Para que hoje houvesse salvação. Para que não houvesse morte por conta da fome em Israel. Mas que eu pudesse salvar a minha família. Para que eu pudesse resgatar as minhas famílias e poder dar mantimento. Foi para que este dia acontecesse. Ei, foi para isso. Deus te chamou. E o propósito que tem na tua vida é para cumprir, não para você, só para você. Lembra dos sonhos egoístas? Os sonhos que Deus tem para você é para abençoar outros. Os sonhos que Deus tem para você é para você ser bênção na vida de outras pessoas. Seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja com seus amigos. Você vai cumprir o propósito de Deus nessa terra. Você vai sonhar os sonhos de Deus. E o Senhor vai te usar para trazer salvação para pessoas que estavam encarceradas, que estavam precisando de uma palavra. Se coloque de pé. Aleluia. Esse é um dos comportamentos, né? José, ele foi usado para isso, para trazer salvação, resgatar, trazer alimento para aquela cidade que estava com fome. Esse é um dos comportamentos que José representa o Cristo: salvação, perdão. Será que Deus te deu sonhos e propósito? O que você acha? Qual foi os sonhos? Desde o começo do culto Deus está falando isso. A gente cantou música que falava sobre sonho. Se você não, né? Estou sonhando sonhos de Deus. Depois a Zane falou sobre sonhos. A Cris cantou a música e na música falava sobre sonhos. Será que Deus não tem sonho para você? Será que não existe um propósito de Deus para a tua vida? Ei, não importa quanta injustiça você recebeu, não importa quantas vezes você foi usada. E existem mulheres aqui nessa noite que estão com esse sentimento. Eu fui usada. Eu fui só uma mercadoria. Eu fui só sabe? Como se o Senhor está dizendo nessa noite que Ele vai restaurar os sonhos do teu coração. O Senhor vai te dar o propósito. Ele vai fazer que você entenda o teu propósito para aquilo que Ele te criou. Aleluia. Feche os seus olhos. Aleluia. Sabe para que Deus te deu sonhos e propósitos? Para a salvação da tua família, para a transformação de vidas, para os outros, não só para você, mas para os outros. Então faça como Cristo. Ame, perdoe. Jesus te perdoa, então perdoe. Cumpra os seus sonhos e propósitos nessa terra. Cumpra. O Espírito Santo está falando muito forte no meu coração, para você liberar perdão. Perdoe. Porque quando você não perdoa, você carrega essa pessoa nas costas. E para onde você vai, você está levando um peso. Essa pessoa te feriu, essa pessoa te usou, ela foi injusta com você.
mas que você libere perdão nessa noite, para que você possa sonhar os sonhos de Deus, para que você possa voar e concretizar tudo aquilo que o Senhor tem para a tua vida, para que o propósito de Deus se cumpra em você. Espírito Santo de Deus, fala agora, Senhor, ao coração desta mulher. Quem que ela precisa liberar nessa noite? Quem que ela precisa liberar nessa noite? Ah, Jesus, que haja perdão, que haja salvação, que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa trazer novos sonhos, novas metas, que elas não desanimem, que elas não parem no meio do caminho, que elas apenas descansem sonhando. Ah, Jesus, que elas continuem sonhando, acreditando em uma palavra, acreditando na palavra do Senhor, acreditando que o Senhor tem uma palavra, e se o Senhor liberou uma palavra, ela vai se cumprir no tempo determinado, na hora certa. O Senhor pode mudar a nossa história do dia para a noite, da noite para o dia. Eu creio, Senhor, que o Senhor está mudando histórias neste lugar. Eu creio que o Senhor está mudando vidas. Eu creio que o Senhor está mudando casamentos. Eu creio que o Senhor está mudando maridos. Eu creio que o Senhor está mudando filhos. Muda, Jesus. Transforma. Realiza sonhos. Em nome de Jesus. Adore ao Senhor.